Juninho, boa tarde, um abraço, a Noriega. A gente, nos nossos bate-papos aqui, e fora daqui também brincando, torcedor, a gente sempre escuta falar o seguinte, em relação a jogadores que chegam na sua faixa etária e voltam da Europa para o Brasil. O Juninho, o Sidorf, o Deco, esses jogadores voltaram para o Brasil porque eles não tinham mais mercado na Europa, eles não aguentavam mais o ritmo na Europa. Isso é crueldade, é maldade de quem fala isso? Ou é verdade, Juninho? Vocês vieram para o Brasil porque o nosso futebol não tem um ritmo igual ao da Europa? Ou vieram por uma questão pessoal, você quer ficar mais perto da família, quer preparar sua vida para depois do futebol? Como é que funciona isso? Na maioria dos casos, eu acho que os jogadores que voltam são jogadores que não gostam realmente de treinar, são jogadores que não estão mais a fim de disputar posição. A gente sabe que na Europa é bem mais difícil você se tornar um titular absoluto do que no Brasil. Na maioria dos casos eu concordo que o jogador brasileiro ele volta ou ele escolhe o mercado brasileiro por falta de opção ou por não ser mais aquele jogador que ele era. No meu caso, eu passei 8 anos no Lyon e dos 8 anos nós fomos campeões 7 anos e o 8º ano, por incrível que pareça, foi um ano muito desgastante, tanto na minha vida profissional como fora de campo. Eu passei por alguns problemas na França, entraram 2 vezes na minha casa. Eu falei pouquíssimas vezes disso aí. Houve um desgaste muito grande em relação à minha imagem, em relação à própria imprensa francesa. Um estrangeiro na França, quando vence muito, até o próprio francês, quando ele é muito vencedor, ele passa a incomodar um pouco. Então eu passei a me desgastar muito e achei que era o momento de trocar. Quando eu saí do Lyon, eu tinha contrato de mais 1 ano, com opção de mais 1. A opção seria se eu tivesse relacionado para 25 jogos, que é uma média muito baixa para mim, eu ficaria mais 1 ano no Lyon. E eu pedi na época o presidente para me liberar, porque eu achava que realmente era o momento de voltar. E aí, o momento de sair. E aí ele me deu 2 opções. Eu libero você do contrato, ou você volta para o Brasil, ou você joga num outro mercado que não seja o mercado europeu. Senão eu não vou liberar do seu último ano de contrato. Então foi essa a opção que ele me deu. Eu aceitei o contrato do Qatar porque era um excelente contrato para mim. Passei 2 anos, achava que não tinha mais condição, que não teria mais condição de voltar ao futebol brasileiro. Eu sou um pouco pessimista sempre, então eu nunca gosto de fazer muitos planos, principalmente quando você vai chegando no final de carreira. E realmente quando eu assinei no Qatar, eu imaginava que seriam meus 2 últimos anos de futebol, ou que eu poderia continuar lá, que é mais fácil que no Brasil. E aí aceitei o desafio de voltar para o Vasco, fazendo de toda aquela forma que eu já falei que eu voltei, para diminuir um pouco essa pressão em relação a mim, e acabou isso dando certo. Já faz praticamente 1 ano e meio aí que eu voltei. Esse ano eu já fiz mais de 40 jogos depois de janeiro. Voltei a ter uma outra coisa aqui no Brasil, que é curtir mais a vida, tá mais próximo também da família, por mais que se viaje. As minhas filhas são muito felizes aqui no Brasil, e talvez tendo esse equilíbrio fora de campo, talvez isso tenha me ajudado a continuar rendendo. E eu sou apaixonado pelo futebol, eu adoro treinar, eu adoro jogar futebol, e no dia que eu senti que eu estou começando a enganar um pouco, sou eu o primeiro a dizer que eu vou parar. A gente pode dizer que você está enganando bem, Juninho. Tem 11 gols aí no campeonato aí com a camisa do Vasco. Ô, Juninho, quando você fala que teve o seu desgaste de imagem e tal, como você explicou, né, começou a incomodar, mas também teve a questão de violência. Você falou que foi invadir a sua casa. Você sofreu assaltos na França? No meu último ano aconteceram 2 vezes. Eu fui assaltado 2 vezes em casa, e o Lyon passou por um período em que foi de um time intermediário na França a se tornar um dos clubes mais importantes na Europa. E eu fui uma das peças principais nesse crescimento. E realmente o meu último ano em Lyon foi um ano um pouco desgastante, em que eu passei algumas situações que me deixaram assustados, e não só eu, né, como outros jogadores. Aconteceu isso com Michel Bastos agora há pouco tempo, e foi muito mais grave do que eu. A Europa hoje atravessa uma crise muito séria, em que os jogadores de futebol eles são uma das poucas profissões que não sofrem dessa crise. O jogador, normalmente os grandes jogadores vão continuar tendo seus grandes contratos, e tudo isso eu acabei achando que era o momento de trocar. Eu perdi um pouco a alegria, eu passei a ficar muito tempo em casa, a não curtir tanto como eu curtia, mas não vamos confundir com o respeito que eu tinha na cidade, né? Eu adoro Lyon, com certeza um dia eu vou voltar para Lyon, e
como eu posso dizer, eu tinha um carinho muito grande do torcedor, mas foram várias coisas, e o terceiro, no 8º ano que nós seríamos campeão pela 8ª vez, foi um campeonato em que nós sofremos e viramos o turno com 8 pontos na frente e acabamos perdendo. E se achava que era uma geração que tinha terminado e eu era praticamente a peça-chave dessa geração, mesmo estando muito bem. Mas aí entra outro caso, né? Assim, você, para estar bem, você tem que estar equilibrado entre o corpo e a cabeça. E eu tinha capacidade física com o meu corpo, mas a minha cabeça já não tinha a mesma motivação e eu achei que era o momento de trocar. E esse reconhecimento é comprovado porque a Prefeitura de Lyon colocou o nome do Juninho Pernambucano num estádio municipal lá em 2009, quer dizer, é realmente muito querido o Juninho.